Durante a fecundação, milhões de espermatozoides são depositados no fundo da vagina, entram através do colo do útero e percorrem o útero até as trompas. Muitos morrem, mas os que sobrevivem continuam seu caminho em busca do óvulo. Ao encontrá-lo, são atraídos por sua cobertura e se aderem a ele tentando fecundá-lo. Apenas um deles consegue, e quando a cabeça, a crossoma, penetra o óvulo, é gerada uma reação que evita a entrada de outros espermatozoides. Neste momento, você já está grávida e o ovo formado pelo espermatozoide e o óvulo inicia um processo de divisão celular e migração até o útero para se implantar. O ovo, ao se dividir, é chamado de mórula. Com apenas 2 semanas, tem mais de 250 células e começa sua implantação no endométrio, a parede interna do útero. Na 4ª semana, já é um embrião com 3 segmentos diferentes que serão os tecidos e os órgãos do bebê. O primeiro a surgir é o tubo neural, que depois formará a medula espinhal e o cérebro do bebê. Uma protuberância no centro do embrião se tornará seu coração. Começam a se desenvolver os aparelhos digestivo e respiratório. Há um importante crescimento do cérebro e surgem protuberâncias que darão forma aos braços e pernas. A cabeça já está formada. É possível distinguir olhos, ouvidos, o orifício que será a boca, as fossas nasais e as orelhas. O coração bate pela primeira vez. Os dedos estão se formando. Os braços e os pulsos podem ser flexionados. A placenta agora toma o controle da nutrição da gravidez e é criado um canal de comunicação interno entre a mãe e o bebê. O embrião agora se chama feto. Após 9 semanas, praticamente todos os órgãos vitais estão formados e funcionando. O cérebro cresce insolitamente. Quase 250 mil neurônios são formados a cada minuto no cérebro do bebê. A cabeça é uma parte importante e representa a maior fração do tamanho do bebê. Os genitais já são reconhecíveis. O rosto tem um perfil completo. São formadas as unhas do dedo e seu coração bate cada vez mais rápido. A placenta está fornecendo ao bebê oxigênio, nutrientes e a possibilidade de eliminar os seus resíduos. O bebê é capaz de colocar um dos seus dedos na boca. Começam a se desenvolver sobrancelhas e um cabelo fino. O bebê é tão pequeno que cabe na palma da mão. Ele ou ela pode notar alguns estímulos externos, como a luz, e já começa a se movimentar. O bebê está bem definido e pode fazer gestos ao morder seus dedinhos. Ele ou ela deglute o líquido que o rodeia, líquido amniótico. Move-se intensamente e percebe sensações do exterior, e já pode ouvir. Ele ou ela está atento aos sons da voz da mãe, à música e aos batimentos de seu coração. E pode abrir os olhos e diferencia claramente a luz da escuridão. Passa um bom tempo pensando. Os pulmões seguem se desenvolvendo para a vida fora do útero. O bebê acorda com sons fortes e se acalma com a voz da mãe. O bebê já tem uma rotina de exercícios que a mãe pode sentir e perceber claramente. Inclusive, se está em uma posição incômoda, começará a se mover com força até que a mãe mude de posição. Seus olhos têm cor. Fica acordado a maior parte do tempo e atento ao exterior. Ele ou ela começa a assumir a posição fetal. O cérebro já tem o tamanho da cabeça. Brinca com o cordão umbilical e começa a procurar a posição definitiva que estará ao nascer. Algumas vezes abrirá os olhos, pois pode distinguir imagens. O bebê se encontra encaixado. Sua cabeça preenche a parte superior do colo do útero. Agora se move menos devido à falta de espaço. Tem muita gordura no corpo e todos os órgãos têm desenvolvimento suficiente para levar uma vida saudável fora do corpo materno. A gordura que acumulou durante a vida intrauterina servirá para regular sua temperatura depois de nascer. Não se sabe exatamente o que provoca o início do parto. Ele ou ela pode nascer a qualquer momento. Tudo depende de quanto conforto encontra no útero. Shalom a todos. Hoje nós vamos falar a respeito desse assunto que é amplamente tratado na Bíblia. Pode manter essas luzes aqui apagadas para mim, fazendo favor, por causa do show? Vou colocar as imagens. E é muito importante quando nós nos posicionamos com relação ao aborto. Porque como crentes no Senhor Jesus, nós não podemos simplesmente dizer, eu sou contra o aborto. E também não podemos simplesmente dizer, eu sou contra o aborto porque minha igreja proíbe.
Ou eu sou contra o aborto porque a Bíblia proíbe. Mas ela pergunta, aonde está na Bíblia? Então, você como crente no Senhor Jesus, você sabe dizer que você é contra o aborto, que você é contra o aborto porque a Bíblia proíbe, a igreja proíbe. Mas a pergunta é, você sabe dizer aonde está isso na Bíblia? Então, o objetivo dessa palestra é fazer vocês entenderem que realmente a Bíblia explica fecundação, desenvolvimento embrionário, fala a respeito da vida intrauterina, considera uma vida. E onde estão? No final da palestra, cada um de vocês vão receber um esboço da palestra, para levar para casa, e nesse esboço tem todos os versículos da Bíblia que trata sobre aborto diretamente, fora os que tratam indiretamente. E mais um resumo da palestra. Então, vocês vão estar recebendo uma palestra sobre o aborto. No final, vão estar recebendo uma folha com um resumo, para que vocês saiam daqui não dizendo assim, olha, eu fui numa palestra lá na Igreja Batista que falou sobre aborto, e o palestrante disse que a Bíblia condena. Não, vocês vão saber o capítulo, o versículo, o porquê condena. A base que nós temos que voltar no Éden, na Eva. A palavra hebraica para Eva é vida. Quando você fala o direito de gerar uma vida. Você, mulher, tem esse direito. Eu, como homem, não tenho esse direito. Deus não deu esse direito ao homem. O homem não tem o direito de gerar uma vida dentro dele. Mas à mulher foi dado esse direito. Mas não existe direito sem responsabilidade. Quer ver uma coisa? Você tira a carteira de motorista. Você tem o direito de dirigir, mas você não tem o direito de dirigir como você quer. Você tem que seguir as leis de trânsito. Mesmo tendo a carteira te dá um direito de dirigir. Mas junto com esse direito vem muitas responsabilidades. Quer ver? Conversa com um policial. Um policial tem direito de usar uma farda, tem direito de portar uma arma, tem direito de dar voz de prisão. Mas pergunta para ele, junto com esse direito, quantos deveres ele tem? Você vai se assustar se você sentar com um policial e perguntar para ele quantos deveres você tem quando você está com aquela farda. Ele vai fazer uma lista para você enorme. E porque não existe direito sem dever. Todo direito carrega um dever. Por exemplo, eu tenho o direito de vir aqui pregar. Então, eu tenho o dever de jamais pregar algo que não tenha base bíblica, que não esteja perfeitamente harmonizado com a Bíblia. O meu direito é de vir aqui pregar. O meu dever é jamais falar algo que não está em plena harmonia com a Bíblia. Se eu falo algo que não está em harmonia com a Bíblia, eu devo perder esse direito de falar, porque não existe direito sem dever. E a mulher ganhou um grande direito. O direito de gerar uma vida dentro de si. Mas junto com esse direito, veio um dever proporcional, que é o dever de cuidar dessa vida. Eu que trabalho na área da saúde há muitos anos, nós temos aqui muitas pessoas que trabalham na área da saúde também. A gente vê como é triste quando uma mãe chega que não fez o pré-natal, usuário de droga, às vezes alcoólatra. E claro, no final a culpa, se der alguma coisa errada na gestação, se der alguma coisa errada no parto, não é a mãe que não fez o pré-natal, que bebeu, que usou droga. A culpa é do médico, é do enfermeiro, a culpa é do hospital. Mas essa mãe não cumpriu com o dever. Mulheres, vocês têm um grande direito de gerar uma vida dentro de você, mas não pensem por nenhum segundo, que isso não veio carregado de deveres. E um dos maiores deveres dele é proteger essa vida. E é interessante notarmos que, como vimos no vídeo, uma das coisas que mais acalma a criança é a voz da mãe. Imagina essa mãe dizendo, eu decidi abortar o meu filho. O filho não entende isso, não sabe o que ela está falando, e se acalma. Porque ele tem certeza que a mãe quer o bem dele. Mas essa voz é a voz da morte. Imagine uma mãe dizendo, olha, eu decidi abortar o meu filho. E dentro do seu ventre, o seu filho se acalma.
porque ele tem o sentimento de que a voz da mãe o acalmou. Ela deve estar querendo bem para mim. Jó 3,16. Por que não me sepultaste como criança abortada, como um bebê que nunca viu a luz? Observe bem que a palavra aborto, no hebraico, tem o sentido de dar fim. Ou seja, algo está vivo, você vai lá e dá fim àquilo. E essa palavra é usada aqui no livro de Jó e vários outros locais da Bíblia. Mas é interessante notarmos que a Bíblia deixa claro que Jó era uma vida dentro do ventre. E que se essa vida fosse interrompida, seria uma morte. Você pode observar que o texto está deixando claro que a vida intrauterina era uma vida. Jó diz que se ele tivesse morrido dentro do ventre da mãe, seria um fator morte. Era ele. Não era só um embrião. Não era só uma célula. Mesmo porque célula em nosso corpo morre a todo momento. Você a todo momento tem células morrendo e nascendo. Principalmente alguns aí que já estão com a idade avançada, aí tem mais célula morrendo e menos nascendo. Mas, para entendermos isso, eu tenho que entender quando uma vida começa e quando ela termina. Biblicamente falando. Biblicamente falando, quando inicia o gênesis da vida e quando ela termina. Zacarias capítulo 12, verso 2 diz que Deus formou o espírito do homem dentro dele. Presta atenção numa coisa. O seu espírito, o ser espiritual, nós, a parte espiritual nossa, nós somos corpo, alma e espírito. Como é que a gente sabe que é corpo, alma e espírito? Eu já vi crente ir a debater, dizer, será que é corpo, alma e espírito mesmo? Porque no hebraico existe um nome específico para corpo, outro para alma, outro para espírito. São nomes diferentes, com funções diferentes. E nós temos corpo, alma e espírito. Não vamos entrar nesses detalhes hoje. Mas a Bíblia diz que a parte espiritual do homem é formada dentro dele. E agora nós voltamos ao dever da mulher. Presta atenção numa coisa. Quando uma mulher engravida, não é só um ser biológico que está sendo gerado dentro dela. É um ser espiritual. Deus não formou o meu espírito, Deus não formou o seu espírito lá no céu, e veio voando e colocou dentro da barriga da mãe. A Bíblia diz, e Deus é aquele que forma o espírito do homem dentro dele. Ou seja, qualquer interrupção disso seria a morte do corpo, mas o ser espiritual é eterno. Então, quando começa a vida? No momento exato que o esperma entra no óvulo, ali o Senhor dá a ordem e já gera o espírito do homem. Ele formou o espírito do homem dentro dele. Seu espírito não foi formado lá no céu, numa outra dimensão e colocado dentro da barriga da sua mãe, dentro da placenta, dentro do seu corpo. Você foi formado, sua parte física e sua parte espiritual, dentro de sua mãe. Sua vida deu origem dentro da sua mãe, física e espiritualmente. E Eclesiastes diz que o espírito volta a Deus. O homem não passa de pó. A parte física. Então, vosso corpo voltará ao pó da terra, de onde veio. E o nosso espírito a Deus que o deu. Eclesiastes 12, 3. Então, nós sabemos que se eu morrer hoje, neste momento, o meu corpo, a matéria, tornará ao pó da onde ela veio. Mas meu espírito voltará para prestar conta ao Senhor. E todos nós, seja no tribunal de Cristo, para receber a vergonha ou o galardão, ou seja, lá no trono branco, para ser lançado na condenação eterna, vamos comparecer perante o Senhor. Todo o espírito do salvo e do perdido volta na mão do Senhor para prestar contas. Todos nós. Então, aonde começa a vida? Onde você iniciou? Onde foi o seu gênese? No momento da fecundação. Você teve origem dentro da sua mãe. Tanto a sua parte física como espiritual.
Quando você terá fim nesta curta vida adâmica? Você terá fim quando a alma e o espírito saem do corpo. Quando uma pessoa morre, o que nós vimos ali na parada cardiorrespiratória, uma morte cerebral, é simplesmente a morte do corpo. Mas aquele corpo morreu porque uma alma e o espírito saiu dele. Aí não há mais vida. Sai-lhe o espírito, mas ele não deixa de existir. Ele torna a Deus que o criou. Observe o que nos foi revelado em Lucas 8:42. O Senhor tomou pela mão a menina e disse: menina, levanta-te. Essa menina estava morta. E o texto diz: o espírito voltou a ela. Presta atenção na coisa. O cadáver dessa menina estava na terra, indo para o sepultamento, só o corpo. O espírito havia saído e estava no Bet-Edre de Abraão, no seio de Abraão. Quando o Messias disse: levanta, a voz dele foi escutada dentro do seio de Abraão. E imediatamente o espírito daquela menina que estava vivo voltou para dentro do corpo, e o corpo, a parte biológica, se refez. As células que estavam mortas reviveram, e elas reviveu. A parte espiritual estava viva. Olha o que está em Lucas 12:20. O homem que reconstruiu os seus celeiros, se preocupado só com as coisas físicas dessa vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão, ou reclamarão, ou exigirão a sua alma. O corpo ia ser sepultado, mas a parte espiritual Deus vai chamar. Se você morrer agora, o seu corpo será sepultado, mas a sua alma, o seu espírito, a sua parte espiritual terá que prestar conta a Deus, porque é eterno. Então agora nós entendemos aonde a vida começa e aonde ela termina. Agora vamos observar a questão de como o Senhor trata o fato da fecundação e desenvolvimento embrionário. Porventura não me derramaste como um leite, e como um queijo não me coalhaste, de pele, carne me vestiste, de ossos e tendões. Jó aqui, ele está descrevendo fecundação e desenvolvimento embrionário. O interessante é que ele faz isso na sequência certa. Como ele sabia a sequência certa? Vamos à primeira fase. Porventura não me derramaste como um leite. Ele está falando de ejaculação. Quando o homem ejacula, o esperma vai como um leite. E aí ele diz: como um queijo me coalhaste. Ele está falando das primeiras quebras moleculares. Nós acabamos de ver no vídeo. Quando o esperma entra no óvulo, ocorre quebras moleculares. E olha que coisa interessante. Se eu tivesse uma coalhada de leite, a melhor maneira para me explicar para uma pessoa como funciona, depois que o esperma entra no óvulo, essa quebra, seria uma coalhada de leite. Ele usou o melhor exemplo possível. E ele está falando da segunda fase, de pele, carne e me vestisse. A pele é o maior órgão do corpo. Primeiro vem a pele, aquela epiderme, derme, lembra do basal? Depois vem começando a formar as junções de fibras de mielina, e aquilo é a carne. E ele continua a descrever o desenvolvimento de uma fecundação e desenvolvimento embrionário intrauterino. Como é que Jó fez isso? Eu vou dizer para vocês. Ele pegou uma mulher que tinha acabado de engravidar, colocou numa ultrassom, e todo dia ele fazia uma ultrassonografia, e aí ele foi acompanhando, né, com contraste para melhorar a imagem, e aí ele foi acompanhando os 9 meses.
E aí depois ele pegou e pôde anotar aqui em Jó capítulo 10. Não, eu acredito, não sei quantos irmãos, mas eu tenho uma impressão que Jó não tinha um tomógrafo naquela época. O único jeito de Jó ter sabido disso é por revelação divina. Você pode pegar uma pessoa e dizer, olha, a Bíblia descreve fecundação e desenvolvimento embrionário na sequência certa. De ossos e nervos me vestisse. Então eu tenho ali a cartilagem que nasce, para depois dessas cartilagens virem os tendões, e essa cartilagem se tornará o osso. E aí eu tenho a sequência certa. A pergunta que deve ser respondida é, como Jó sabia disso? Eu vou dizer para vocês, por revelação divina. Por revelação, não tinha outro jeito. Não havia outra maneira dele saber disso, por revelação divina. O salmista diz, os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinaste para mim, foram escritos no seu livro. Presta atenção numa coisa, o salmista já se trata como uma pessoa. Lembra, o salmista aqui está movido pelo Espírito Santo. A Bíblia toda só tem um autor, o Ruach Kodesh, o Espírito Santo. E agora ele diz, ele trata ele como uma pessoa. Você me viu já em embrião, ou seja, já era uma vida. É inegável que a Bíblia está tratando que o óvulo fecundado, para Deus é uma vida. Negar isso é negar a verdade da Sagrada Escritura. Então, sim, no momento em que o esperma entra no óvulo, foi exatamente isso que Davi descreveu. Os seus olhos me viram o meu embrião. Ele está dizendo, os seus olhos viram isso. Eu vou dizer para vocês como é que o salmista fez isso. Ele pegou um óvulo de uma mulher, e ele pegou um esperma, fecundou, colocou numa lupa, colocou num aparelho e viu. Não, eu acredito que ele não tinha esse aparelho. Eu acredito que Deus revelou a ele. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, Eclesiastes 11:5. A Bíblia é clara em dizer, vocês profetas, não sabem como um corpo é formado dentro de uma mulher. Mas eu tenho um problema. A própria palavra está dizendo que os profetas não sabem como um corpo é formado dentro da mulher. Mas eles escreveram detalhadamente como é formado. Justamente por revelação divina. Não era aquela pessoa, não era Isaías, não era Davi, não era Jó que estava fazendo isso, era o Espírito Santo de Deus que estava revelando. Ele está dizendo, claro, vocês não sabiam. Se você perguntasse para Jó, Jó, vem aqui, vamos conversar. Você falou aqui que Deus te derramou como um leite, te coalhou como uma coalhada, de pele, ossos e tendões te revestiste, dentro do ventre da sua mãe. Da onde você tirou essa ideia? Como é que você prova que é assim que funciona? Ele diz assim, não. Eu não tenho nenhuma noção de como isso funciona. Eu não sei como uma vida se desenvolve dentro de uma mulher. Eu estava batendo um papo com o El Shaddai, e ele me disse que é assim. Mas eu não tenho nenhuma noção de como isso funciona. Seria a única resposta que ele teria. Então, sim. Um outro ponto de responsabilidade para a mulher. Nós estamos na semana aí, mês ou semana, não sou muito bom de gravar essas coisas, da mulher, da família. Para ver como eu participo das coisas. Já estavam querendo marcar reunião amanhã lá do grupo. E esquecemos da oração. Muito bem.
Mas enfim, nós temos que ter isso em nossa mente, que a responsabilidade é muito grande, porque ela carrega um ser eterno. Sabia que você, mulher, mãe, que já deu à luz, ou que está grávida, tem um ser eterno dentro de você? Ou se você já deu à luz, você deu à luz a um ser eterno. Um animal não faz isso. Um cachorro, quando nasce, ele não é um ser eterno. Um gato, um boi, ele tem um processo de inexistência. Quando ele morre, ele deixa de existir. Mas quando você deu à luz ao seu filho, ou se você tem um filho dentro de você, você tem um ser eterno. E tanto a vida eterna, como a condenação eterna, a vida eterna de paz ao lado de Deus e a condenação eterna existe. A condenação eterna, ela está no fim de uma vida sem o Messias, sem reconhecer o Messias como o único e suficiente Salvador. Aqui nós vemos algo interessante, que parece que a Bíblia cometeu um erro. Mas acredite, só parece. Jó capítulo 42, verso 10, Deus promete dar o dobro de tudo que foi tirado de Jó. Deus falou, olha, eu vou dar o dobro. E quando a gente soma, parece que Deus não sabe fazer conta. Porque em Jó capítulo 42, diz que Deus deu o dobro lá de bezerro, o dobro de ovelha, o dobro, mas quando chegou nos filhos, diz, também teve ainda 7 filhos e 7 filhos. Nossa, peraí. O Senhor prometeu dar o dobro, está ali, em dobro. O Senhor deu o dobro de camelo, o dobro de ovelha, mas ele tinha 10 filhos no começo, o Senhor só deu mais 10. Dos filhos o Senhor não deu o dobro. Ele disse, não, eu não sei fazer conta? Claro que eu sei. 10 filhos já estão comigo aqui no céu. Os outros 10 estão aí na terra, são 20. É você que não sabe fazer conta. Como não é 20? Se eles são eternos, eu prometi dar o quê? O dobro. 10 filhos de Jó tinham morrido, tinham deixado de existir? Não, estava com Deus. 10 ele deu aqui na terra, quando morresse ia voltar para Deus. Com quantos filhos Jó ficou no céu? 20. Deus sabe fazer conta? Sabe, acredite, eu vou dar uma notícia muito boa para vocês. Deus sabe fazer conta. Fique tranquilo. Mateus capítulo 25 fala da vida eterna. Esses irão para o castigo eterno, outros irão para a vida eterna. Você acredita que tem seita que diz hoje que o seguinte, quando Deus falou vida eterna, existe, mas quando ele falou condenação eterna, não é não. Mas a palavra hebraica para eterno é olam, e ele usou a mesma palavra aqui. Então por que tem seita que diz que quando você ouvir a palavra eterno para a vida eterna existe e para a condenação eterna é diferente? Porque essas seitas não têm unicamente a Bíblia como a palavra de Deus. Uma das principais características da seita é não aceitar só a Bíblia como palavra de Deus. Você pode observar, sempre tem uma profetisa a mais, um profeta a mais, extra bíblico. Nunca aceita só a Bíblia como palavra de Deus. E aí eles têm que distorcer a Bíblia para se ajustar na ideia deles. Então nós entendemos que a Bíblia fala de fecundação e desenvolvimento embrionário. Deixa claro que a vida inicia dentro do útero materno. Deixa claro que a mãe tem uma vida eterna, que ela gerou dentro dela e deu à luz. Mas nós precisamos responder uma pergunta. Por que existimos? Para entender a gravidade do aborto. E sabe, essa pergunta não deveria ser uma pedra de tropeço na vida dos crentes. Porque a Bíblia não diz o porquê a gente existe de forma subentendida. Parece uma pergunta filosófica. Por que existimos? Falou, gente, a Bíblia responde. Apocalipse capítulo 4, verso 11. Por sua vontade vieram existir e foram criadas, ó Deus. Todas as coisas foram criadas pela vontade de Deus. Apocalipse 4, 11. Então, alguém perguntar para você, por que você veio à existência? Pela vontade de Deus. Não está subentendido. Ele não falou através de uma linguagem figurativa. Ele diz claramente, todas as coisas foram feitas, vieram à existência, foram criadas pela vontade de Deus. Então, por que você existe? Porque foi a vontade de Deus.
Mas isso nem sempre é motivo de alegria. Sua existência pode não ser motivo de alegria. O próprio Messias disse a respeito de Judas de Iscariotes, que era melhor que ele não tivesse nascido. A palavra de Deus diz que ele cria o ímpio para o dia do juízo. Que ele faz tudo com propósito, até o ímpio para o dia do juízo. Então, dependendo do lugar que você for parar depois dessa curta vida adâmica, a sua existência para si foi um prejuízo. Foi aquilo que Deus falou de Judas de Iscariotes, da cidade de Iscariotes. Melhor fora não tivesse nascido. E eu vou dizer uma coisa para você. Se uma pessoa nascer, crescer, envelhecer nessa curta vida adâmica, para ir para a condenação eterna, era melhor que ela não tivesse nascido mesmo. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial. Tem um barulhinho aqui depois. O ser humano foi feito de uma forma especial, muito diferente dos animais. Você pode até, por exemplo, ensinar um cachorro a fazer alguns truques, sentar, levantar, mas você não vai ver um cachorro compondo uma letra de música e cantando. Ele não tem a cognição. 2 vidas. Não condene à morte o inocente. Êxodo 23:7. Deixa eu fazer uma pergunta. Uma mulher grávida é uma vida ou 2? Você acredita que hoje em dia eles querem que você acredite que uma mulher grávida é uma vida só? Não, é 2. Uma mulher grávida é 2 vidas. Não é uma, não. Não condene à morte o inocente. Praticar um aborto é condenar à morte o inocente. Êxodo 23:7. Maldito quem matar secretamente o seu próximo. O que é um aborto? Matar antigamente, né? Porque hoje em dia, que essas últimas leis aí, daqui a uns dias, se não matar, a gente é preso. Veja bem, antigamente a gente era preso se praticasse o aborto. Daqui a uns dias nós vamos ser presos se não praticar. Antes, se um médico praticasse um aborto, tinha que ser escondido. E se ele fosse descoberto, ele era preso. Daqui a uns dias, se uma pessoa chegar grávida lá e não abortar, o médico é preso. Maldito quem aceitar pagamento para matar um inocente. Então, o cara vai lá, monta uma clínica de aborto. E você sabe que muitas vezes eles falam: ah, não, agora a lei me protege. Eu posso abortar, é só receber o dinheiro. A lei do homem. Mais importa obedecer a Deus do que o homem. Você sabe o que eles disseram no tribunal nazista? Sabe o que os nazistas alegaram no tribunal nazista? Nós estávamos obedecendo a lei. Quando colocaram crianças no forno de Hitler, eles disseram: nós estávamos obedecendo a lei. Hoje está assim. Profissional de saúde que aceita participar de um aborto, nós estamos obedecendo a lei. Mais importa obedecer a Deus do que os homens. A pergunta que nós temos que responder é: você realmente sabe o que é um aborto? Sabe, tem muitas pessoas que dizem assim: eu sou a favor do aborto. Você sabe o que é um aborto? Sabe, para você dizer que você é a favor de uma coisa, você tem que saber o que é, né? Então, antes de você abrir a boca e dizer assim: eu sou a favor de um aborto, você tem que perguntar para a pessoa: você sabe o que é um aborto? Você já viu um aborto? Você sabe o que é você pegar uma vida dentro de uma mulher, colocar um cano e sugar? Você sabe o que é você pegar uma injeção, injetar na barriga da mulher, parar o coração da criança, depois pegar e raspar e sugar a criança e colocar o que sobra dentro de um aparelho? E o que sobra de um aborto é isso. E, gente, eu falo isso em amor. Nós precisamos mostrar isso. Nós precisamos.
Nós precisamos mostrar a verdade, a realidade. Os profetas do Antigo Testamento, eles iam lá e mostravam a verdade para o povo. Eles não ficavam massageando. Nós precisamos mostrar a verdade. Você é a favor do aborto? Ah, então você sabe o que é um aborto? Desde o ventre materno, dependo de ti. O salmista deixou claro que desde o ventre materno era ele. Presta atenção numa coisa, você não veio à existência no dia em que você nasceu da sua mãe. Você veio na existência no dia em que o seu pai desistiu de assistir a Netflix e fez você. Foi nesse dia que você veio à existência. Que deu um curto-circuito lá, caiu a internet, aí você nasceu. Hoje em dia está assim. Para sair fim nessas casas, tem que cair a internet. Está aí, ó, uma dica. Os avós aí que querem mais neto, vai lá e corta a internet. De noite, chega de noite lá, corta a internet dos filhos. Pá! No outro, 9 meses depois, está o filho lá, está um netão lá. Está precisando de neto, corta a internet. Ué. O cara chega em casa, né? A vez de ir lá fazer neto para o coitado do vô, do pai que quer um neto, janta, aí liga a Netflix, fica lá com o controle. Como é que vai sair, filho? Não sai. Só. Então, sim. Presta atenção numa coisa. Existem ideologias religiosas, políticas, que querem que você acredite que isto não é uma vida. Que você pode pegar uma injeção, introduzir e parar o coração nela. Que você pode pegar um aparelho e sugar. E você acredita que existem crentes no Senhor Jesus que carregam a Bíblia e defendem essas ideologias? Você acredita que existe isso? Desde o ventre materno, dependo de ti. Aquele que me fez no ventre materno, aquele que me fez dentro do ventre materno, eu vim à existência dentro do ventre materno da minha mãe. Não no dia que eu nasci lá em Londrina, que segundo a minha mãe, eu plantei um berreiro lá, que a coitada da freira achou que eu ia derrubar o hospital lá, Santa Casa de Londrina. Porque eu já nasci berrando, chutando, pulando, coitado lá, arrebentando com tudo. Mas foi só uma expressão, porque depois minha esposa mesmo disse que nunca viu um homem tão calmo, tão tranquilo agora. Foi só, acho que foi, descarreguei todo o estresse naquela hora ali, chutei a freira que puxou e virou aquela coisa. Muito bem. No meu tempo não tinha esse negócio de chamar o médico para dar parto, não. Lá na Santa Casa, aquele monte de freira puxando os bebês lá, dava a luz no corredor. Eu nasci no corredor mesmo. Estava com pressa, disse que não deu tempo. Muito bem. Minha esposa já está fazendo assim. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, que formou no ventre. Aonde você foi formado? No ventre. Agora, presta atenção numa coisa. Essa criança pode não ter cognição total, mas ela instintivamente ela deseja nascer. E uma mãe que aborta não vai receber o seu bebê com uma roupinha e um beijo. Quem vai receber ele é isso aí, dentro do ventre. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe. Então, eu tenho que fazer uma pergunta, Salmo 22, 9. O que acontece hoje em dia? Meninas engravidas, ter ou não ter o filho? Sabe, parece que foi comprar abriu o guarda-roupa, colocar vou para a festa ou não vou? Vou colocar, será que eu vou ou não vou para a festa? Imagina bem, uma mulher casa com seu marido, está morando há 2, 3 anos, já 2, 3 anos casada, ela engravida um filho, você acha que ela vai chegar e dizer assim, amor, vamos ter ou não vamos matar o filho?
E aqui tem uma coisa que é muito forte para Deus. Eu gosto muito de assistir Animal Trailer, eu não sei nem falar direito, né? Trailer. Minha esposa fala, quando você não sabe pronunciar, não fala. Depois ela fala, eu falei para você, se você não sabe pronunciar, não fala. Vai rateando comigo para casa. Ela anota todas as falhas da pregação e no meio do caminho vai reclamando. É porque isso aqui foi falha, porque isso aqui... Os irmãos vão reclamar disso, que eu não sei o que. Eu falei, amor, só dos irmãos não me expulsar da igreja é um milagre. Mas enfim, isso é uma coisa que dói no coração de Deus. Uma fêmea, quando dá à luz a um filhote, ela morre pelo filhote. Aquele filhote de zebras pode pular um leão, ela vai morrer ali. Ela não deixa o filhote. O leão tem que comer ela para comer o filhote. Eu vi um caso no Animal Trailer que uma mãe elefante abandonou toda a manada. Toda a manada. E estava morrendo de sede. Porque o bebê dela morreu e ela não saiu do lado do bebê enquanto o bebê não apodreceu. Ficou cheirando o bebê até ele apodrecer. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Deus vê um animal fazendo isso e mulheres na rua gritando, aborto livre? Um animal, ele estava morrendo de sede, mas ele não parou de cheirar o filhote, e mulheres vão para a rua gritar aborto livre? Abortistas dizendo, vamos, tira a Bíblia do meu útero. Algumas placas, eu nem trouxe todas, estava escrito, tira a Bíblia do meu útero. E aí Deus olha para isso, que é um animal, e olha para isso, que é outro animal, bem pior. Então, isto é uma vida? Porque se isso for uma vida, autorizar a interrupção disso é um assassinato. Não, olha... esses crentes radical que não quer dar direito da mulher ao seu corpo, presta atenção numa coisa, se você quer ir amputar um braço teu, beleza, vai lá e amputa. Quer amputar uma perna? Vai lá, ó. Nós temos até ortopedista da igreja aí, ó, já aproveita. Mas uma vida que está dentro de você não é assim. Não é porque Deus permitiu que a vida estivesse dentro de você, que você tem direito de pegar uma faca e matar. Você sabe qual é a diferença de matar um bebê dentro do ventre? Ou depois que ele nascer, matar ele? Só o lugar onde ele está. Porque ou você mata dentro do ventre, e quando tira, mata. Para Deus, é a mesma coisa. Ah não, mas se tiver assim, ó... Olha bem, se tiver assim dentro do ventre, não é errado matar, tá? E se nascer? Ah, não, aí é crime. Isso faz sentido? Para você, isso faz sentido? Você acredita que tem gente que para eles fazem sentido? Você acredita que tem pessoa que diz que nós, crentes no Senhor Jesus, somos ignorantes por não dar, estamos querendo tirar o direito da mulher de poder ter direito sobre o seu corpo. O meu corpo, as minhas regras. Onde é que está Deus nessa história? Se é teu corpo e as tuas regras, então não fique carregando a Bíblia. Então não fique dizendo que crê no Senhor Jesus, que Ele é teu Senhor. Porque é tuas regras, não é de Deus. Se você faz o que quer com o teu corpo, você não tem compromisso com Deus. Muito bem. Mas lembre-se que se você não tem compromisso com Ele, Ele também não tem com você. E preste atenção numa coisa, uma das coisas que mais conduz o aborto é a cultura da sodomização. A cultura da sodomização. Você já viu da onde sai a demanda de aborto? Vou dizer para vocês. Você não vai encontrar uma mulher que casou e que depois de 1 ano, 2 anos de casado, engravidou, e chegar para a família e dizer, olha, eu e meu marido aqui, a gente engravidou, mas a gente não quer ter o filho. Não, normalmente ela tem o filho. Então, de onde vem essa grande demanda de aborto?
do sodomismo, que é uma batalha pelo controle da mente. As redes sociais estão sodomizando as mentes de nossos jovens. O que acontece é que um jovem tem muito hormônio e pouca maturidade. Satanás, com seus demônios, sabe que um jovem com muito hormônio e pouca maturidade não vai ter controle se essa parte sexual dele for muito aflorada. Então, o que eles têm feito? Bombardeado com imagem sodomizada, para que a pessoa pense em sexo, 24 horas por dia. E as pessoas maduras, a gente que já está numa certa idade aí, né, que prefere assistir Netflix do que namorar com a esposa, tudo bem. Mas pensa nisso numa criança, um jovem de 12, 13 anos, que de cada 10 pensamentos que ele tem, já tem uma predisposição para 9 ser sexo. Pelo menos quando eu tinha essa idade era assim. E aí você pega e vai bombardeando esse jovem que tem muito hormônio, mas pouca maturidade, de imagem sodomizada, de sexo. Ele não tem controle. E aí ele vai procurar esse sexo de qualquer maneira, de qualquer preço. E aí nós temos aquela fila de mães solteiras, filhos que têm que ser criados por tio, por vô, por primo, por padrasto, por tudo. Aí nós temos aquela fila de bipolares, revoltados, sem uma estrutura familiar, criança gerando criança. Mas é a marca do sodomismo. E aí eu tenho uma campanha que eu estou batendo muito em cima disso. Postar um versículo por dia. Gente, eu falo isso em amor. Em amor. Me dói o coração de ver crente no Senhor Jesus que não posta um versículo por dia. Posta foto do cachorro, do gato, quando vai comer. Não, mas esses dias todo dia eu coloco versículos nos grupos. Esses dias eu coloquei num grupo de crente um versículo bíblico. Tinha um irmão fazendo aniversário, todo mundo mandou, feliz aniversário, eu te amo, eu não sei o que, você é uma pessoa especial, não colocou um versículo. Se ele tem tempo para ficar digitando um texto desse tamanho, para elogiar o irmão, por que não põe um versículo bíblico? Hoje, Satanás com seus demônios está entupindo a rede social de sodomismo. Nós temos essas ferramentas. Imagina se cada crente no Senhor Jesus colocasse um versículo por dia nas redes sociais. Nós íamos encher a rede social da palavra de Deus. Não, mas a gente tem que gastar tempo colocando foto de gato, cachorro, quando vai comer, quando vai na academia, né? Quando um irmão faz feliz aniversário. Eu vejo que hino funciona. Porque eu coloco o versículo todos os dias explicando a Bíblia. Ninguém fala nada. Quando o irmão coloca um hino, pode ser uma mulher com aquela voz taquara rachada. Manda um monte de parabéns, isso é mesmo que tocou no meu coração. Então vamos participar dessa campanha. Vamos fazer um teste. Coloque um versículo por dia, por 7 dias. Depois pode parar. Porque eu peço para as pessoas, coloque um versículo por dia. E eu não vejo o resultado. Então vamos fazer por 7 dias. Depois vocês param. Mas todo dia. Você imagina se todos os crentes do Senhor Jesus adotaram uma campanha dessa. Quanto da palavra de Deus nós jogaríamos? E aí nós temos que entender que o sodomismo tem gerado a demanda de aborto. E nós temos um ponto importante. Hoje nós estamos falando muito sobre a igreja na escola. Mas a pergunta é duas. Primeiro, eu já estou terminando, gente. Primeiro, Jesus diz, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu entrarei e serei com ele. Lembrando que esse texto não está falando de salvação, e sim de comunhão, ceiarei. Mas enfim, a igreja quer entrar nas escolas, mas a primeira pergunta que tem que ser respondida é, as escolas vão abrir as portas? Segundo, porque a gente fica orando pelas escolas, mas se a escola não abrir a porta para a gente pregar lá, levar a palavra de Deus, nada vai acontecer. Presta atenção na coisa. Você pode reunir toda a igreja e ficar de joelho orando o dia todo. Se as escolas não abrirem as portas para a palavra de Deus, Deus não vai entrar lá. E a segunda pergunta, quem nós vamos colocar lá? Isso é sério.
alguém que vai lá pregar e provar que a Bíblia é a palavra de Deus, que Jesus é o Messias, ou vai lá contar historinha? Porque não é só a escola abrir a porta, é saber quem nós vamos colocar lá. E agora nós temos que entender a geração mais. Nós estamos vivendo, irmãos amados, e eu falo isso em amor, eu já estou encerrando, na geração mais, mas é a geração que mais tem amigo do prazer do que de Deus, é a geração mais egocêntrica da história, desde Adão e Eva, a geração mais materialista, é a geração mais sodomizada, é a geração mais desobediente aos pais, é a geração mais dependente de drogas de toda a história da raça humana, é a geração mais depressiva de toda a raça humana, é a geração mais revoltada, mais ateísta, mais antissemita e que mais ama a mentira e a pratica. E agora nós estamos com esse desafio de combater o aborto e de levar a palavra de Deus a essas pessoas, para que elas entendam, definitivamente que a vida de paz e alegria eterna existe através do Messias, mas a condenação eterna também existe, e ela está no fim de uma vida sem o Messias. Então que a gente possa refletir sobre essas verdades e entender que nós precisamos levar a palavra de Deus a essa sociedade, a essas pessoas. Uma sociedade onde, se você tiver muito dinheiro, eles vão ter inveja. Se você tiver pouco dinheiro, eles vão te desprezar. Uma sociedade, uma geração mais contrário a tudo que Deus quer. Mas é para isso que nós somos chamados. Shalom Aleichem.